podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Em teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, mais fortes me guiará. Se sou cercado pelo medo, és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Glórias a Deus por isso. Quem está sentindo frio aí? Solta um amém aí, gente. Vamos participar desse culto para o nosso Deus. Eu também, eu estou sentindo muito frio, né? Vocês estão vendo até aí o casaco. Mas Deus opera milagres, maravilhas no meio do frio, não opera? Então vamos lá. Você crê que nessa noite terá curas e milagres? Você crê? Pois bem, nós estamos aqui reunidos no nome do nosso Deus e nós vamos prestar esse culto como de sempre para o nosso Deus em espírito e em verdade. E comece a preparar o seu coração, né? Aí com esse louvor lindo que já começou. E logo mais teremos também outros louvores e a palavra do Senhor. Agora nós estamos vivendo, né? A gente não pode deixar de dizer que nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Nós não podemos fugir disso, porque é a nossa realidade para o ano de 2020. Porém, eu pergunto, o que Jesus faria se Ele estivesse no nosso meio em meio à pandemia? Você já se perguntou? Eu me perguntei já isso. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 8, siga aí. Mateus 8, nós vamos ler 4 versos, que diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Glórias a Deus, né? O nosso Deus aqui é só uma passagem, mas se a gente for ler outras, a gente vai ver que Jesus, ele teria um outro posicionamento de algumas realidades. E agora, para a gente saber também, vocês vão acompanhar o último versículo aqui, né, da introdução dessa noite, que fala em 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, se Jesus, ele, pelo poder, ele abençoou o leproso e pela fé nós podemos mover montanhas, né? Então é esse Deus que nós servimos. E nessa noite nós vamos declarar em espírito e em verdade que nós cremos nesse Deus e que Ele tem nos protegido e grandes coisas Ele fará por esse povo que Ele tanto ama. Vamos orar? Eu convido você a baixar a sua cabeça e vamos entrar em espírito de oração e que nessa noite as bênçãos do Senhor venham sobre as nações para que venha acontecer a cura em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, declarando que só o Senhor é Deus e que esse culto, Senhor, está direcionado, Senhor, ao Teu nome, à Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações.
Aceite, receba, Senhor, tudo que for feito aqui, Senhor, como uma oferta a Ti, Senhor. Perdoe, Senhor, qualquer coisa que sair que não seja do Seu santo agrado, Senhor. Nos capacite, Senhor, a receber de Ti, Senhor, o milagre, Senhor, o maior milagre que é de servir, Senhor, e que em espírito e em verdade, Senhor, estejamos sempre unidos com o mesmo pensamento, e que essa palavra cristão, nas nossas vidas, Senhor, venha causar um grande impacto, Senhor, sobre o mundo, e que o mundo possa olhar para os cristãos, Senhor, e ver que pela fé nós estamos vencendo, pela fé nós estamos fazendo aquilo que a Tua palavra pede, e nós somos salvos, Senhor, e salvo nós estamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente, Senhor, a nossa fé em Ti, nos proteja, Senhor, nessa caminhada, Senhor, de tanta luta, mas só que no meio dessa luta virá a vitória, em Teu nome. Amém, amém e amém. Vamos cantar, louvar o Senhor? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o nosso Deus com muita alegria. Irmãos, esse hino chama-se a chamada final. Chamada final. Então, para aqueles que não aceitaram a Cristo ainda, pense um pouco nisso. Curve-se diante do Senhor e aceite a Ele, porque talvez você não terá outra oportunidade de ter esse encontro com Cristo. Vamos louvar o nosso Deus. Quando Cristo está trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o salvarem no glória, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Amém. Vamos para o próximo louvor. Canção do Apocalipse, por favor. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, meu Pai, meu Deus, Senhor, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor,
por estarmos na sua casa, por estarmos assistindo em nossas casas, assistindo ao seu culto, Senhor. Obrigado, meu Pai, por podermos te louvar, por podermos te engrandecer, meu Pai. Oh, Senhor, porque só o Senhor é digno de louvor. O Senhor é único, não há Deus como nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus do impossível. Oh, meu Pai, obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na sua casa, nos seus filhos, Senhor. Oh, meu Pai, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu venho lhe pedir também, meu Pai, que o Senhor esteja com aqueles que estão enfermos, meu Senhor, aqueles que estão em suas casas enfermos, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, esteja derramando sua cura sobre o seu povo, meu Pai. Obrigado pela proteção que o Senhor está nos dando, Senhor, pelos livramentos, meu Pai. Oh, Senhor, eu lhe peço em especial pelo irmão Claudionor, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Senhor, derramando a sua cura, o protegendo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esteja conosco durante esse culto, meu Pai. Obrigado pela oportunidade de termos louvado a Ti, Senhor. Esteja abençoando a vida do pastor, Senhor. Que cada palavra que seja dita, que saia da boca dele, seja de acordo com a sua vontade. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora vamos ouvir a porção maravilhosa, essa vitamina espiritual que o Senhor nos concede através da sua palavra, com o nosso pastor Rubens. Maravilhoso Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes para entender, compreender e, na medida do possível, Deus, colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que for falado nesta noite. Ó Deus amado, que o Senhor esteja abençoando o teu servo, ó Deus. O preparo, ó Deus, que tu já tem dado para ele, Pai. Venha agora, Deus, refrescar os nossos corações, ó Deus, as nossas mentes, Pai. Que nós possamos, ó Deus, absorver cada palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo use o teu servo, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Seja com ele, ó Deus. Unge o teu servo, ó Pai, e esconde ele atrás da tua cruz. Que nós possamos, nesse momento, Deus, estar voltado para essa palavra maravilhosa que é a tua, Senhor. E é em nome do teu Filho amado Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde, o Senhor te visite nessa noite, em nome de Jesus. Espero que tudo esteja bem contigo, mas ainda que alguma coisa não esteja do seu agrado, que é muito comum acontecer, né? As coisas não estarem tão bem quanto gostaríamos, fique tranquilo, porque o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor te guarde, o Senhor te visite todo o tempo, em nome de Jesus. Bom, nós estamos numa sequência de mensagens falando sobre a parábola do semeador. Então, nós já falamos aí sobre a terra boa, né? Para que nós pudéssemos identificar, somos mesmo terra boa, somos mesmo terra produtiva, e já avaliamos isso. Mas depois nós falamos sobre beira de caminho, não foi? Pois é, beira de caminho. E aí avaliamos, será que ainda tem alguma característica de beira de caminho na minha vida? Porque se tem, eu preciso aprumar isso, consertar isso. E hoje nós falaremos sobre as pedras no caminho. Quando Jesus fala que algumas sementes caíram sobre as pedras, e depois ele explica o que são essas pedras, né? Então, em Lucas capítulo 8, do verso 11 ao verso 15, nós encontramos ali a explicação da parábola do semeador. E Jesus diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que caíram junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra,
para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Muito bem, e hoje falaremos sobre estas pedras no caminho. Você já reparou que um caminho, quando está cheio de pedras, ele é mais difícil de andar? Você já reparou nisso? Você vai andar, está andando tranquilo, calçada boa. Quando você pega uma calçada que não tem a calçada feita direitinho, aquele monte de pedregulho, pronto. Você já tem que andar com cuidado, senão tropeça, cai, escorrega. Às vezes a gente vai firmar o pé pensando que está firme ali, escorrega na pedra e cai. Quando eu estava fazendo uma caminhada, a gente costuma fazer a caminhada na beira de um rio, né? Eu fazia uma caminhada de 8 quilômetros, geralmente de manhã, eu gostava de ir de manhã, fazer caminhada. E tinha o lado esquerdo, era um lado com calçada, todo bonitinho, calçada limpinha, lisinha, tal. Mas do lado direito, que era bem na beiradinha do rio, era um caminho de pedra, não tinha calçada. E eu, muito afoito, né? Vou caminhar por ali. E não simplesmente caminhar, estava fazendo uma pequena corrida. E aí fui no caminho de pedra. Claro que eu escorreguei, caí, ralei o joelho. O resto da caminhada foi um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque as pedras me fizeram cair. Caminhar onde tem pedra é mais difícil. Plantar, então, meu pai do céu. É preciso tirar as pedras do caminho, senão a caminhada fica muito difícil, fica muito complicada. Então as pedras dificultam a caminhada. E o que seriam pedras, né, em nossa vida? Entendendo então que a pedra, como disse Jesus, são as dificuldades, as tentações que chegam em nossa vida. Porque não nos enganemos, a gente fica imaginando, né, assim que eu creio em Jesus, vou me converter, vou para a igreja, minha vida vai ficar, tudo certinho, tudo bonitinho, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma dificuldade. E nos esquecemos que Jesus disse, no mundo tereis aflições. E diz ele, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estamos sozinhos, né? Mas que teríamos aflições, ninguém nos escondeu isso. Jesus jamais nos escondeu isso. E quando as dificuldades vão chegando, muitas pessoas vão se distanciando da palavra, se distanciando de Deus, falam, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas não é esse o problema. Todo mundo, meu querido, todo mundo tem aflições. Todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa por problemas, passa por lutas. Pega um casal, qualquer casal. Se esse casal estiver junto, há mais de 10 anos, já passaram por muitas dificuldades. E só estão juntos porque superaram essas dificuldades. Porque se não tivermos disposição para superar a dificuldade, nenhum casal fica junto. E eu estou falando isso porque eu e minha esposa já temos mais de 30 anos de casado. Não vou falar quantos ainda não, deixa para outra hora. Mas já temos mais de 30 anos de casados. Só você fazer uma conta rápida, né? Nosso filho agora em agosto completa 36 anos. Eu poderia ser o pai de muitos dos que estão aqui presentes hoje. Já passamos poucas boas, lutas terríveis,
Mas estamos aqui, e juntos, e lutando um pelo outro, e os dois lutando pelo reino. Porque conhecemos a palavra, sabemos que há aflições nesse mundo, há dificuldades nesse mundo. Talvez você esteja passando por uma terrível agora. Eu quero dizer agora para você, Deus tem uma solução para isso. Não desista da caminhada, continue firme. É uma pedra no caminho, chuta essa pedra para lá. Eu vejo às vezes alguns vídeos na internet, a pessoa pega uma pedra qualquer num riacho, pega uma pedra qualquer num caminho, e vai lá e começa a lapidar aquela pedra. Gente, quando termina parece uma coisa valiosíssima. E era uma pedra qualquer jogada no meio de um rio qualquer. Fica olhando assim, mas como é que pode transformar numa coisa tão linda, uma coisa tão fútil, que qualquer um pegaria e jogaria para lá, ficaria brincando lá no riacho. Pedras no caminho não podem impedir sua caminhada, são tentações, são provações, são problemas e dificuldades que você precisa aprender a superar em Deus. Olha só, Mateus 26, verso 40 e 41. Mateus capítulo 26, verso 40 e 41. A palavra de Deus diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O segredo que Jesus passou para aqueles discípulos: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Quando nós caímos numa tentação, quando caímos numa provação e falhamos, é porque nós não vigiamos e porque nós não oramos. Depois nós dizemos: mas a carne é fraca. Mas Jesus disse primeiro, antes de dizer que a carne é fraca, ele disse o quê? O espírito está pronto. O que nós precisamos é carregar esse espírito na vigília e na oração. É nos capacitarmos no espírito, na presença de Deus, na busca da presença de Deus, para resistirmos, para superarmos, para irmos além do que poderíamos ir na nossa força física, para que o espírito fale mais alto. Tem uma pedra no seu caminho? Não vire pedregulho também não. Não se endureça. Continue macio, na presença de Deus, na dependência de Deus, vigiando e orando para que a tentação se vá e você supere e fique forte. Romanos capítulo 7, verso 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Palavras de Paulo, quando escreveu aos Romanos, para deixar claro a luta que nós enfrentamos. Nós enfrentamos uma luta, não há bem em nós. O bem pode vir para nós através do Senhor, e por isso a necessidade de vigiar e de orar e de depender do Espírito Santo de Deus e da sua palavra, para que possamos resistir, para que possamos superar a nossa carne, porque não há nada na nossa carne capaz de compreender, de entender as coisas espirituais. Só através da revelação do próprio Deus nós podemos ficar firmes. Cuidado com as tentações, com as provações, com as lutas, porque elas virão. Cuidado para não acreditar num evangelho barato que é vendido por aí. Você converteu, olha, sua vida vai mudar da água para o vinho, você vai ser só bênção, você vai ter só maravilha, e você vai ganhar muito dinheiro, e você vai ter um bom emprego. Tudo isso pode acontecer, se for um propósito de Deus para a sua vida e para a minha. Mas a verdade é que a vida do ser humano é uma luta constante. Até para fazer essas conquistas. Eu quero um emprego bom.
Você precisa ter prerrogativa para ter um emprego bom. Você vai chegar numa empresa, você vai ter que ter currículo para entrar lá. Ah, eu quero ganhar um ótimo salário. Você vai ter prerrogativas para ganhar esse bom salário. Ele não virá do nada. Algo precisa ser feito, há algum esforço a ser feito para isso. Cuidado. Há um evangelho barato sendo vendido por aí, de maravilhas sem fim. Mas o evangelho que o Senhor Jesus prega é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou com vocês. O evangelho que temos recebido é esse: em mim não há bem nenhum, o bem que eu gostaria de fazer não consigo, o mal que eu não quero fazer está sempre perto de mim. Puxa vida, que coisa difícil, que luta constante que eu passo. Irmãos, cada um de nós tem uma dificuldade, tem um pontozinho na nossa vida que é a nossa fraqueza, e nós temos que constantemente lidar com aquela fraqueza. E precisamos para isso dependência de Deus. Tome cuidado para não ser um caminho cheio de pedras, um caminho que desiste de caminhar por causa das dificuldades, por causa da luta, por causa de um problema, por causa de uma tentação. Não seja caminho de pedregulho, seja um bom caminho, uma boa terra, seja produtivo. Se você tem sucumbido por causa da luta, de uma dificuldade ou de uma tentação, hoje é o dia de você falar com Deus assim: Senhor, eu tenho sim minhas lutas, eu tenho sim minhas dificuldades, eu tenho sim as tentações que estão sempre me rodeando, mas eu tenho também a presença do Teu Espírito, eu tenho também a Tua Palavra, eu posso também guardar uma vigília diante do Senhor, eu posso também orar e dobrar o meu coração diante do Senhor e receber de Ti a força que eu preciso. Portanto, Senhor, deposita essa força em mim, eu preciso. Busca o Senhor, supera isso, porque todo mundo tem problema. É que o seu problema dói em você e te impede de perceber que o outro também tem uma dor, tem um problema. Tira um pouco os olhos do seu umbigo, né, do seu problema, da sua situação, começa a ouvir a história de alguém, compartilhar a história de alguém, orar por alguém, visitar alguém, e você vai perceber que todos nós temos nossas dificuldades, passamos nossas lutas. O pastor está falando isso porque o pastor tem uma vida fácil. Oh, papai, receba essa profecia. Queridos, nossas vidas são difíceis. Cada um com a sua luta, cada um na sua área, cada um com a sua dificuldade. Nossas vidas são lutas constantes. Mas também é uma constante dependência de Deus. É um constante receber do Senhor a direção. É um constante receber de Deus a estratégia. E nos alegrarmos com isso. E falar: puxa, Pai, obrigado. O Senhor me livrou de mais uma. O Senhor me supriu em mais um momento. Cuidado. Não sucumba, não fique derrotado, não fique prostrado, levante-se. Há muitas pessoas que utilizam esses versos que nós citamos acima, até para justificar o seu pecado, até para justificar a sua fraqueza, né? Como disse Paulo, né? O bem que eu quero fazer não faço, o mal eu faço, então, fica por isso mesmo. Oh, meu Pai, que falta de compreensão do que a Bíblia nos ensina, do que o Senhor quer realmente plantar em nosso coração. Em primeiro lugar, nós somos seres humanos e isso é verdade. Somos fracos mesmo. Deus nunca escondeu isso. A palavra diz que Deus não se esquece que a nossa estrutura é apenas pó. Quem se esquece disso somos nós. Nós é que nos esquecemos que somos pó. E como pó, dependemos do Senhor. Precisamos estar na mão dEle. Precisamos fazer como o profeta. Descer lá para a olaria de Deus e deixar Deus pegar esse vaso e formar de novo. Fazer um vaso novinho. Essa é a verdade, nós temos fraquezas e temos dificuldades, somos assim inconstantes.
E toda vez que nós achamos que somos o máximo, e que não, comigo não tem, o diabo comigo não tem, em vez eu piso na cabeça do inimigo. Cuidado. Cuidado. Essa estratégia, essa força só pode vir do Senhor. Não somos nós que pisamos na cabeça do inimigo. A palavra diz que quem pisa na cabeça do inimigo é o Senhor Jesus. Não sou eu. Não sou eu quem dá ordem aos anjos, mas é Deus quem dá ordem aos anjos a meu respeito. Eu não tenho autoridade para dar ordem a anjo nenhum. Eu só posso clamar a Deus. E Ele dá ordem aos anjos a meu respeito. E a seu respeito. E a seu respeito. E a seu respeito. E a seu respeito que está aí do outro lado da linha. O Senhor é que faz isso. Nós somos seres humanos frágeis. Nossa tendência é pecar, é errar, é falhar, é fraquejar, é não entender as coisas espirituais. Porém, é o próprio Deus quem coloca em nós uma estrutura diferente. Agora é espiritual. É Ele quem gera essa nova vida em nós. É com essa força que precisamos contar para que não sejamos pedregulho no caminho, impedindo o produzir da semente da palavra de Deus. Leia comigo, Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo sua boa vontade. Segundo a vontade de quem? De Deus. Ele opera em você, Ele opera em mim, tanto querer como realizar. Ele opera em nós um desejo pelas coisas espirituais, um desejo pela santidade, um desejo pela correção, um desejo por um novo caminho na presença dEle e na dependência dEle. E depois do desejo, Ele opera também o realizar. Quem é que realiza? Deus. Então, quando fazemos alguma coisa e dá certo e corre tudo bem, ainda não podemos nem assim bater no peito falando que nós fizemos. Foi Deus quem fez, através de nós. Foi Deus quem a realizou, usando-nos. Nada mais do que isso. E isso é muito bom, porque se é Deus quem opera em nós, o querer e o realizar, quanto mais nós ficarmos na dependência dEle, quanto mais estivermos em vigília e oração, quanto mais estivermos na dependência, na busca da palavra, na busca da direção do Senhor, mais faremos nele, por Ele e através dEle. E mais Ele fará através de nós. É essa dependência que nos torna um bom caminho, uma terra produtiva. É essa dependência de Deus, é na consciência de que somos pó, de que somos frágeis, de que somos humanos, que nos leva a depender de Deus e nos tornarmos o caminho que Ele deseja que nos tornemos. Há uma segunda coisa que precisamos entender, que a tentação que vem sobre nós, ela é humana. A palavra de Deus nos ensina isso. Leia comigo, Tiago capítulo 1, verso de 13 a 18. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. De onde vem o pecado? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Ah, porque o diabo está cirandando. Não, o diabo não. O diabo se aproveita das situações.
Ele se aproveita das circunstâncias e lança a sua seta mesmo, com certeza. Mas eu sou tentado pela minha própria concupiscência, pelo meu próprio desejo. Quer fazer um teste? Vamos fazer uma santa convocação hoje? Vamos fazer uma vigília até às 6 horas da manhã? Vamos lá? Já tem gente fazendo assim, né? Positivo, vamos, tá. Quantos será que aguentariam ficar aqui até às 6 horas da manhã, animados, cantando, ouvindo a palavra? Sabe o que provavelmente aconteceria? Aconteceria que nem aconteceu com Paulo, que começou a pregar, passou a noite inteira pregando, aí o rapaz que estava na janela, caiu da janela lá embaixo e morreu. Aí Paulo teve que ir lá, orar por ele, ressuscitar o menino. Aí diz o texto que todo mundo subiu de volta e ele continuou pregando. Depois de ter pregado a noite inteira. Provavelmente os irmãos iam dormir na cadeira, começar a pescar, começar a se preocupar com a hora do trabalho, a hora da escola, nem que seja online, né? A hora do café da manhã, iam se dispersando. Ainda que houvesse um desejo espiritual, puxa que legal, vai ter uma vigília, que joia, o corpo ficaria todo preocupado. Se nós fizéssemos um propósito agora, irmãos, vamos dobrar nosso joelho agora e vamos orar durante 1 hora por esse país. Provavelmente nós iríamos encontrar a mesma cena que Jesus encontrou depois de 1 hora, né? Poxa, Pedro, nem 1 hora você conseguiu orar comigo? Está todo mundo dormindo. Os irmãos dobrariam o joelho, poriam a cabeça assim na cadeira e começariam. Ia dormindo um por um. Ah, meu Deus, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos entender que precisamos superar o nosso corpo no Senhor. Precisamos superar a nossa tendência sempre no Senhor. Não há outro jeito. Porque nós somos engodados pela nossa própria vontade da carne. É ali que começa a tentação. A tentação não é uma seta que vem do inferno, não é uma seta que vem de outra pessoa. Nós já temos aquilo dentro de nós. E aquilo começa a criar caraminholas na cabeça. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Olha só, a palavra de Deus ensina que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. E ainda diz assim, ó, você está em pé, você olha para a tua vida e acha que está em pé, cuide para que não caia. Ao invés de julgar o outro que caiu, vai lá e ajuda ele a se levantar, porque talvez amanhã quem precise de ajuda seja você ou eu. E aí nós vamos desejar ter ajuda para levantar. Que o Senhor nos ajude nisso. Então não veio tentação que não fosse humana. E aí ainda diz, mas fiel é Deus. Ele não deixa você ser tentado além do que você pode suportar. Quando nós falamos, não aguento mais e tal, e eu vou acabar caindo em pecado, porque tem alguma coisa errada aí. Porque a palavra de Deus diz, e ela não mente nunca, que Deus não deixa que sejamos tentados além do que podemos suportar. Se cairmos, é porque não demos atenção suficiente para as válvulas, as portas, os caminhos de escape que Deus já preparou para nós. Está escrito aqui, não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não deixará que sejam tentados acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Você está passando uma dificuldade, uma tentação, uma provação, uma dificuldade grande que você acha que não vai aguentar.
Pois eu quero te informar que Deus não deixará passar do limite. E mais do que isso, Deus providenciará um jeito de você sair fora disso. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse isso, todos nós já teríamos caído faz muito tempo. E estaríamos prostrados no chão, sem conseguir sequer gemer para levantar. Mas é o Senhor quem nos levanta. É o Senhor quem faz com que suportemos as pedras no nosso caminho e comecemos a tirá-las, a empurrá-las de lado e falar, não. Não é assim que eu devo viver, não é assim que viverei. Eu conheço o Senhor, colocarei minha vida na dependência dEle, ficarei na dependência do Senhor e superarei isso, em nome de Jesus. Precisamos entender uma coisa muito séria. Como nós falamos no começo, alguns textos dão margem, né? A carne é fraca, então o que a gente vai fazer? Paulo mesmo disse lá que ele queria fazer o bem e não fazia, que ele não queria fazer o mal e fazia. Quem sou eu, então? Diante de Paulo, quem sou eu na fila do pão, né? Como diz o povo aí, quem sou eu na fila do pão? Posso fazer nada, então vou largar de mão. Nada disso. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos rever o texto um pouquinho? Quero reler Mateus 26, 40 e 41. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Reforçando a ideia, vigiar e orar. Nós precisamos manter uma vida de vigília e oração. O que é vigiar? Prestar atenção. Vigiar é quando você está ali postado, né, num posto de vigília e você fica olhando o que está acontecendo à sua volta para dar sinal se tiver algum perigo, não é isso que o vigia faz? Vigiar é você olhar para a sua própria vida e prestar atenção no que está acontecendo. E falar, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não. Isso daí é para quem gosta de pecar, isso aí é para quem gosta de viver de qualquer jeito, isso aí é para quem gosta das coisas do mundo. Eu fui chamado para outra vida. Eu fui chamado para um outro reino, para uma outra realidade. Isso daqui não é para mim. Vigia. Vigia. A lábia do diabo, a lábia das pessoas no mundo vão tentar te enganar, filosofias humanas vão chegar sorrateiramente querendo enganar você e a mim. Precisamos vigiar. E precisamos ter vida de oração, gente, pelo amor de Deus. Crente que não ora, misericórdia. Nós precisamos ter vida de oração. Constante oração. Dobrar o joelho e contar para o papai o que está passando. Pintou uma situação, vou contar para o pai. Corre no braço do pai, papai, eu vim aqui te contar uma coisa que está acontecendo na minha vida, um negócio que está chegando aí, que eu estou achando muito estranho, e eu preciso da direção do Senhor, papai. Vai orar. O que o papai vai fazer? Papai orienta o filho que ama, não orienta? Corrige também, né? Claro. De repente precisa de uma burdoada no meio da orelha, ele vai dar também. Mas certamente, quando nós ficarmos mais atentos ao que tem acontecido em nossas vidas, ao nosso redor, e quando nós colocarmos isso em oração, conversarmos com o Pai, Ele nos dará estratégias de saída dessa situação. E vamos ler Romanos também, dessa vez, capítulo 7 ainda, só que o verso 18, o verso 24 e o verso 25. Porque agora Paulo não só diz que ele está passando um problema, mas ele dá também a solução. Diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, presta atenção nisso, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que Paulo diz aí? Olha só, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer está sempre perto de mim. Sempre a minha tendência é fazer o que é errado. E agora? Aí ele reconhece, né? Miserável homem que sou. Olha só como eu estou em problema, como eu estou em dificuldade. Eu sou miserável mesmo. E aí ele pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Que solução há para isso? Como é que eu resolvo isso? Aí ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele encontrou solução aonde? Na cruz de Cristo. Agora sim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, com a carne, a lei do pecado. Se eu for tender para a carne, eu já sei qual é a resposta, pecado. Mas agora eu sirvo a lei de Deus. Então ele começou a compreender, é no Senhor que eu preciso ficar, é no Senhor que eu preciso permanecer, é no Senhor que eu preciso andar, é no Senhor que eu preciso me tornar um bom caminho, uma terra produtiva. Eu não posso continuar caminhando como pedras, como pedregulho, que não frutificam mais a semente. Vou retirar tudo isso. Vou deixar de lado as tentações, as provações, as lutas, sempre buscando aonde? No Senhor, no altar, na dependência de Deus, que é o único lugar onde nós vamos receber força para isso. Sem isso, nós não vamos conseguir, não poderemos. Quero reler com você o verso 13 de Lucas, capítulo 8, onde ele deixa bem claro, né? E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Para que nós identifiquemos se não temos sido esse tipo de caminho, eu gostaria de ler 3 versos, 3 trechos da Bíblia com você. Essas pessoas, primeiro, recebem a palavra, mas não têm raízes. Nós sabemos o quanto é importante o alicerce de uma casa, né? Sem um bom alicerce, a casa cai. Sem uma raiz profunda, um vento qualquer derruba uma árvore. É preciso criar raízes profundas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Quem é o alicerce? Jesus. E aí ele fala, mas cada um tem que ver como constrói, como edifica sobre esse alicerce. Quando você dá continuidade ao texto, ele vai dizer que um constrói sobre esse alicerce com ouro, com prata, com pedras preciosas, outro com madeira, outro com feno, outro com palha. O alicerce é bom. E a construção? O alicerce é maravilhoso, é Jesus. E a construção? Cada um constrói como quer. Vou construir com ouro. É mais caro. É mais pesado. É mais difícil de construir. Então vou com prata, vai. É mais baratinho. Mais leve também. Mas ainda assim, não é barato, né? Tá bom, vai. Eu vou construir com pedras preciosas. Eu posso comprar pedras diferentes, pedras maiores, menores e tal, mais barato, mais caro, vai ficar, no conjunto fica mais barato. Estou diminuindo a qualidade. Vou fazer logo de madeira, que madeira é mais tranquilo. Aí no meio da construção, já estou construindo com madeira mesmo, então é um pouco de palha. Só que no fim do texto ele diz assim, mas veja cada um como constrói, porque a sua obra será provada pelo fogo. Opa!
Aí começa a haver uma grande diferença entre quem construiu com ouro e quem construiu com palha. Se a obra é provada pelo fogo, quem construiu com palha sobe o quê? Sobe a palhaçada. É uma palhaçada. Gente, precisamos entender isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus como sábio construtor um ótimo alicerce. Jesus precisa ser o alicerce das nossas vidas. Sem esse alicerce não há construção que vingue, que permaneça, que supere as dificuldades, que supere os ventos, que supere as enchentes. Não há. Jesus é o alicerce da sua vida. É o alicerce do seu casamento, é o alicerce da criação dos seus filhos, é o alicerce do que você estuda, é o alicerce da sua profissão, é o alicerce do seu ministério, é o alicerce do seu relacionamento com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes. É Jesus o alicerce da sua vida, porque precisa ser. O sábio construtor faz um ótimo alicerce. Porque os que são pedregulho no caminho não têm raiz. Nós precisamos ter raiz, ter um bom alicerce. Outra coisa, os que são pedregulho no caminho confiam em si mesmos e não no Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pronto. Não confio mais em mim mesmo. Sei que sou falho, sei que sou pecador, sei que sou fraco, sei que falharei se tentar fazer com as minhas forças. O que eu faço? Passo a confiar no Senhor. Deposito minha vida nele, na santidade dele, e começo a clamar por essa santidade, por essa unção do seu Espírito. Começo a buscar em sua palavra a direção para os meus dias. Não confio mais em mim, mas confio no Senhor em mim. É o único jeito. Nós somos problemáticos. Precisamos de Deus. E a última característica é que se acovardam e desistem. Os que são pedregulho, né? Diz o texto que eles recebem a palavra com alegria, mas como não tem raiz, chega uma tentação, chega uma provação, chega um problema, sai fora. Hebreus capítulo 10, de 35 a 39, o último texto que leremos hoje. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, presta atenção aí, hein? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Permaneça, continue firme, continue na dependência de Deus, continue em vigília, continue em oração, continue lendo a palavra, continue buscando a direção de Deus para a sua vida, continue dependendo do Espírito Santo, continue reconhecendo a sua fraqueza e sabendo que você não pode nem deve bater no peito, mas pelo contrário, deve dobrar os joelhos e depender de Deus nessa caminhada, dia a dia. É no casamento, é na família, é nos relacionamentos humanos, no relacionamento no serviço, no ministério, na igreja, onde você caminhar. É criando os filhos ou respeitando os pais. É o marido com a esposa com o marido. Em tudo, dependa de Deus, antes de qualquer coisa. Quando você tiver certeza do que fazer, pergunte para Deus se é para fazer. Quando você tiver certeza absoluta que vai dar o passo certo,
pergunte a Deus se deve dar esse passo. Dependa do Senhor, um pouquinho mais. Pare de tentar ser forte contra o pecado. Pelo contrário, seja bem fraquinho diante de Deus, para que Ele te faça forte diante do pecado. Não adianta querer fazer pilates, não adianta querer fazer crossfit para ficar forte contra o pecado. Você vai ficar com o corpo mais forte, talvez, mas não vai passar muito disso. Diante do pecado, nós precisamos da nossa fraqueza dobrada diante de Deus, para que então Ele nos fortifique e nos levante, para que Ele nos exalte, no momento em que estivermos humilhados na presença e na dependência dEle. Amém? Que o Senhor nos faça viver essa palavra com intensidade. Um beijo carinhoso no teu coração. Um beijo carinhoso no teu coração. Que o Senhor nos dê graça nisso. E que possamos verdadeiramente nos tornarmos um caminho perfeito para a produção da semente que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Papai, repousa, Deus eterno, a vida dessa palavra em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. Que os nossos corpos sejam colocados submissos ao Senhor, para sermos em tudo santificados a Ti. Dá-nos graça, Pai, para compreendermos o quanto dependemos do Senhor e que nessa dependência a honra e a glória sejam dadas todos os dias a Ti. Assim oramos a Ti, Senhor, pedindo que a Tua unção repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus falou, não falou? Glórias a Deus. Sabe? Deus é fiel. Mas agora vamos para os nossos comunicados. Então, vai começar assim, né? Um convite, né? Nós temos a EBD todos os domingos, às 9 horas. E domingo, próximo domingo, a ceia do Senhor. Você que não estará aqui, né? Vai participar na sua casa, prepare o seu suco de uva, o seu pão, que nós vamos ceiar no próximo domingo. E continuando aqui os comunicados, nós temos o nosso tesoureiro, né? Porque a obra continua. Você que tem algum para fazer a transferência, né, aí do dízimo, oferta, fique à vontade. Vocês conhecem o nosso tesoureiro, ele tem feito um bom trabalho em prol da obra do Senhor para manter a casa de oração, né? Porque a água, a luz continua chegando. Então, fique à vontade, que Deus abençoe. Agora, vamos para os pedidos de oração. Vai começar assim. A nossa irmã Reni Teixeira, ela pede oração pela igreja em Jardim Leme. Nós vamos estar orando por essa família, é claro. O nosso irmão Patrick Luna, ele pede oração pela sua amiga Graziela, que perdeu a sua prima para o câncer. Vamos estar orando também para que Deus console o coração dessa família. E a Tauane, né, Alcântara, ela pede oração pela família, pela igreja e pela reforma de sua casa. Vamos estar orando, Tauane. A mamãe dela está ali, né? Já deu uma risadinha. E a nossa irmã Adriana Luna, ela pede oração pelas pessoas que estão se sentindo sem saída, que o Senhor possa abençoar cada lar, que abra portas de empregos e conceda saúde e salvação. Forte, né? Nós vamos estar orando, sim, irmã Adriana. A nossa irmã Lourdes Moraes pede oração pela sua saúde, pelos seus netos, e que o Senhor abençoe o que estão passando por dificuldades. Vamos orar, sim, irmã. A Stephanie, ela pede oração pela vida da amiga dela, Vitória, que Deus venha convertê-la nos caminhos do Senhor.
Vamos estar orando, Té. E pela vida da Emily e pela minha tia Marlene, né? Que a tia Marlene, graças a Deus, ela já está em casa, recebeu alta hospitalar, porém ela está muito fraquinha ainda por tudo que ela passou no hospital, né? Então, é um agradecimento seguido de pedido de oração. E o nosso irmão Fernando Alcântara, ele pede oração pelos trabalhos e pelos governantes. Vamos estar orando, irmão. E eu também aproveito para que Deus abençoe cada vez mais, né, a casa de oração, a igreja em Jardim Leme também, e a minha família também, né, principalmente aqueles que não estão convertidos ainda na palavra do Senhor. Que Deus faça um milagre. Agora eu vou chamar a nossa irmã Tatiana para vir fazer uma oração, e Deus há de derramar as suas potentes bênçãos sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, nos abençoado e nos provendo, Pai, tudo aquilo que a gente precisa, Senhor. Também somos gratos pela nossa vida, pela igreja de Jardim Leme e pela vida do pastor, da esposa dele, a Reni, e por todos os irmãos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que nos cuida e nos guarda, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco nessa noite e nos protegendo, Senhor. Perdoe os nossos pecados e, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Agora eu convido a equipe de louvor e logo mais o nosso pastor com a bênção apostólica. Vamos continuar louvando o nosso Deus com esse último cântico. E eu creio que muitos conhecem. Bem antigo, mas a palavra de Deus é muito forte nesse louvor. Vamos nos colocar em pé. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis, porque nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Ministrando louvor, ministrando louvor. Graças a Deus. Coloca a palma da tua mão para cima, como quem toma posse da bênção que Deus derrama sobre o povo. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada lar, repouse sobre cada vida, repouse sobre cada coração, agora e sempre. E o povo de Deus diz: amém. Beijo carinhoso no teu coração. Semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.